Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, iniciamos os trabalhos da presente reunião da CI da FASC. Informo os senhores vereadores que a ata da reunião anterior foi encaminhada via e-mail. Secretário. Solicito, boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente. Solicito aos nobres colegas vereadores a possibilidade da dispensa da leitura da ata, haja vista que essa ata foi encaminhada por e-mail para conhecimento de todos. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito agora para que o senhor secretário faça a leitura do expediente. Resposta ao ofício número 07/2019, a Câmara de Vereadores de Criciúma, Comissão Parlamentar de Inquérito, presidente, senhor Arleu da Silveira. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente a FASC, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua São Marcelino Champanhar, número 191, no bairro Pio Correia, inscrita sobre o CNPJ 75-572-572/001-17, vem, através desta, responder à solicitação do ofício da CI número 007/2019. Antes de referir-se à requisição do ofício desta comissão de inquérito, importa cumprimentá-los e consignar nosso respeito e consideração pelos relevantes trabalhos desenvolvidos. Na tensão originada na oitiva por nossos representantes legitimamente constituídos pelo Poder Legislativo de Criciúma, foi realmente afirmado que os contratos com valores abaixo de R$30 mil não se apresentavam na forma escrita. Entretanto, tal afirmativa não é absoluta e merece esclarecimento, então passamos a ele. São verbais os contratos relativos aos bens de consumo não duráveis, como de fato ocorreu com o fornecimento de carnes. Embora a natureza verbal, a entrega da carne ocorrida quinzenalmente através do caminhão frigorífico e diretamente nas escolas, já o faturamento era mensal e o pagamento ocorria mediante liquidação da despesa. O pedido era efetuado pela nutricionista ao fornecedor, que por sua vez entregava nos CIs mediante assinatura de recebimento pelo responsável local. Na sequência, tendo sendo entregue na quantidade e qualidade pré-estabelecida, era qualificado o total das entregas pela nutricionista e autorizado o faturamento para posterior pagamento. Enfim, contratos dessa natureza, na qual o número de fornecedores é bastante grande e os preços competitivos, a FASC não firmava contratos escritos, considerando não haver compromisso de continuidade da compra, como de fato aconteceu, encerrando imediatamente o fornecimento. Se o fornecedor não entregar na quantidade, qualidade e preço estabelecido, simplesmente não recebe. Todas as demais compras de bens de consumo durável ou serviços, aquelas cuja aquisição demande garantia ou estabilidade do fornecimento, são submetidas a contrato na forma escrita. Há um exemplo importante relativo a hortifruti, no qual a quantidade necessária não se encontra disponível com qualquer fornecedor em caráter de urgência. Nesse caso, muito embora tenha natureza semelhante à compra da carne, está revestido por contrato, considerando que o fornecedor adquire de diversos agricultores familiares para atingir o qualitativo necessário. Feitas as considerações, segue a relação de fornecedores cujo contrato não será formalizado por escrito na forma solicitada pela comissão de inquérito. Na expectativa de atender os anseios desta egréria comissão de inquérito, subscrevemos a resposta da aquisição e consignamos estar disponível para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, sendo o que se apresentava até o momento. Desde já agradecemos. Aproveito a oportunidade de reiterar protesto de consideração e apreço atenciosamente a Adriano Boaroli, diretor executivo da FASC.
ao presidente da ACI, vereador Arleu da Silveira, a FASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua São Marcolino, Champanhar, número 191, bairro Pio Correia, vem através desta encaminhar a auditoria realizada da associação nos meses de outubro e novembro, referente à merenda escolar, carne, conforme a solicitação da CI da Câmara de Vereadores de Criciúma. Atenciosamente, Adriano Barboroli, diretor executivo. Em resposta à solicitação da vereadora Camila, solicito ao secretário que faça a leitura do termo de abertura do processo administrativo da licitação da auditoria. Termo de abertura de processo administrativo de licitação. O presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no uso das suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666 de 93 e suas alterações legais, resolve: primeiro, autorizar a abertura de processo de licitação assim identificado. Letra A, processo de licitação número 04/2020. Letra B, modalidade convite número 01/2020. Letra C, tipo menor preço. Letra D, objeto contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de auditoria para análise da gestão financeira no âmbito educacional e social da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, FASC, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019. E letra E, valor estimado R$ 84.000. Item orçamentário. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotação orçamentária em aplicações diretas do orçamento vigente da Câmara Municipal de Criciúma. Criciúma, 4 de março de 2020. Presidente João Batista Belloli. Informamos a presença do presidente da Casa, vereador Tita Belloli. Muito obrigado pela sua participação aqui. Em virtude da auditoria solicitada, a primeira etapa da CI vence dia 28/3. Para que não haja nenhum problema, solicito que seja prorrogado por mais 90 dias a CI da FASC. Coloco em votação. Questão de ordem cedida ao vereador Dinei. No caso, a prorrogação é a partir do dia 28. A partir do dia 28. Quando ela se encerrar o prazo desses 90 dias, mais 90 dias. Exatamente. Ok, obrigado. Coloco em votação. Com a palavra o vereador Júlio... Não? Em votação. Questão de ordem cedida ao vereador Jair. Só por uma questão de planejamento, senhor presidente. Como é que vai ficar até o dia 28? Normal. Nós temos mais oitivas. Tem mais? Tem. Era isso. Depois Vossa Excelência pode pegar com o Dr. Giovanni Zappellini. Ok. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, cedida ao vereador Júlio Colombo. Referente ao primeiro ofício enviado pela FASC, no qual ela diz que valores até R$ 30.000 em função da alternância de fornecedor, varia muito de entregar ou não o produto, mas como eles enfatizaram a questão da entrega da carne especificamente, eu gostaria que eles informassem nos últimos 12 meses quais foram os fornecedores desse tipo de insumo. Em votação, pedido do vereador Júlio Colombo. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paiol. Está funcionando? Não, é porque o vereador Júlio desligou e me entregou desligado. Eu só gostaria que aquele ofício que foi lido primeiro ali, gostaria que fosse passado uma cópia para a gente. Todos eles, excelência, desde o início são repassados para todos os vereadores. Mas eu gostaria que fosse passado para a gente ainda hoje, que eu precisava tomar uma... Dr. Giovanni vai tomar essa providência. Obrigado. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, que fosse encaminhada a FASC com requerimento, perguntando se já houve um pedido judicialmente da possibilidade de retornar à FASC o dinheiro que foi desviado na venda das carnes, fora do processo.
Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como são, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Jair. Senhor presidente, minha questão de ordem é em relação à solicitação da semana passada a respeito daquela auditoria que a própria FASC fez. Não sei se já tem resposta. Chegou agora, excelência. Foi lido agora pelo secretário. Mas já está, a documentação já tem? Já chegou. Já está à disposição do Dr. Giovanni Zappellini. Já está. Vai ser feito essa cópia para nós? Sim, com certeza, excelência. Chegaram mais 2 ofícios. Coloco em votação para que o secretário faça a leitura. Obrigado. Ofício número 017/2020, Criciúma, 9 de março de 2020. Resposta ao ofício da CI 019/2020. Excelentíssimo senhor presidente, Câmara Municipal de Criciúma. Excelentíssimo senhor presidente, a AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, por meio do seu diretor executivo, o senhor Adriano Boaroli, cumprimentando cordialmente, vem respeitosamente perante Vossa Excelência entregar cópia integral da auditoria realizada na AFASC em 2019, após as denúncias de desvios de carne na merenda escolar. Na oportunidade, renovamos os votos de elevada estima e consideração, colocando-os à disposição para quaisquer informações. Atenciosamente, Adriano Boaroli, diretor da AFASC. Ofício 018/2020, Criciúma, 9 de março de 2020, resposta ao ofício 018/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor presidente, a AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, por meio de seu diretor executivo, o senhor Adriano Boaroli, cumprimentando-o cordialmente, vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar que encaminhou o pendrive com todos os contratos firmados, origem dos recursos e balanços financeiros de 2013 a 2018, na oportunidade em que respondeu o ofício número 554/2019 desta Casa Legislativa, através do ofício número 417/19 desta instituição, protocolado às 15h07 do dia 12 de novembro de 2019, bem como respondeu novamente pelo ofício 03/19 desta Casa Legislativa, através do ofício número 442/19 desta instituição, protocolado no dia 6 de dezembro de 2019, conforme a cópias em anexas. Quanto aos recursos e balanço financeiro do ano de 2019, cumpre informar que o balanço é fechado após o encerramento do exercício e a publicação é realizada sempre até o dia 30 de abril do exercício seguinte, mas segue tabela dos valores recebidos na competência de 2019 até a presente data. 2019. O balanço de 2019 é fechado após o encerramento do exercício e a publicação é realizada até 30 de abril do exercício seguinte. Segue até a presente data os contratos com valores repassados até a presente data, reprisando-se que a publicação do mesmo ainda será feita. Aqui, senhores vereadores, tem uma tabela com diversos valores. Pergunto aos colegas vereadores se há necessidade da leitura ou a gente pode então, é a resposta do ofício encaminhado da Câmara de... Posso ler? Claro. Então tá. Contratos do Lar Azul, Abrigo Lar Azul Municipal, no valor de R$ 78.623,88. Contrato do Lar Azul Federal, no valor de R$ 90.000. SCFV, da criança e adolescente, no valor de R$ 2,2 milhões. SCFV, do idoso, no valor de R$ 2,3 milhões. SCFV mães, no valor de R$ 3.450.000. Educação, no valor de R$ 35.350.000. Praça do Céu, no valor de R$ 248.560,95, totalizando no valor de R$ 43.617.184,80. Outros contratos e convênios: auxílios, doações e contribuições, ainda valor impendente; precatórios, valor pendente; e contribuições de empresas, valor pendente. Total de recursos recebidos até a presente data
de R$ 43.617.184,80. Observações. Segue em anexo cópia das respostas ao ofício 554/19 e 417/19, no qual trazem os valores referentes aos repasses dos anos 2013 a 2018. Outros contratos e convênios firmados no presente ano serão informados após finalizado o balanço de 2019. Eis que é fechado apenas após o encerramento do exercício e a publicação realizada até 30 de abril do exercício seguinte. O balanço patrimonial poderá ser enviado 10 de maio de 2020. Outros sim, colocamos à disposição para encaminhar outros documentos necessários para esclarecimentos dos questionamentos acerca da gestão financeira, solicitando sejam especificados os documentos necessários solicitados. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima, consideração e colocando-nos à disposição para quaisquer informações. Atenciosamente, Adriano Buraroli, diretor executivo da FASC. Informo que todos os documentos vocês podem pegar com o Dr. Giovanni Zappellini ou solicitação por e-mail. Dando prosseguimento aos trabalhos, conforme deliberado na comissão e aprovado por unanimidade, hoje iremos proceder à oitiva da testemunha senhora Letícia Maria Vieira, ex-diretora executiva da FASC. Dessa forma, gostaríamos que a nossa convidada adentre ao plenário e tome assento no lugar a ela reservado. Obrigado, doutora Letícia, obrigado por ter vindo a esta casa. Solicito ao secretário que leia o termo de depoimento e tomar a assinatura. Boa tarde, seja bem-vinda. Termos de depoimento da Comissão de Inquérito da CI da FASC, da Resolução número 021/19, de 12 de novembro de 2019. Eu, Letícia Maria Vieira, brasileira, solteira, ex-diretora executiva da FASC, inscrita no CPF, residente e domiciliado na rua 1131, número 145, no bairro Centro, no município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que os conteúdos gravados por meio eletrônico em posse desta CI, oriundos do meu depoimento, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras minhas informações, tenho consciência que o presente depoimento está sujeito às sanções elencadas no Código de Processo Penal, o CPP. Criciúma, 9 de março de 2020, assinatura Letícia Maria Vieira. Passa a palavra à doutora Letícia para algumas considerações, para depois despertar alguns vereadores algum tipo de pergunta. A senhora pode estar com a palavra. Boa tarde. Tenho acompanhado estou morando em Balneário Camboriú, mas tenho residência aqui também, domicílio eleitoral, financeiro. Há 40 anos eu saí de Camboriú, uma menina, e aqui fiquei e trabalhei eu vim convidada para trabalhar, montar o CIS, hoje SEDUP, e vim para ficar um mês e por ali fiquei. Saí de um concurso do Ministério Público para fazer isso, mas é o ideal a gente faz, porque eu gosto do direito na área da educação. Quando eu me aposentei, não sei se isso interessa, eu me aposentei no CIS e em seguida comecei a dar consultoria na área da educação, da qual eu dei para todos os municípios da ANREC e da MESC, até para Criciúma, porque uma única vez como conversa, porque eu era do Conselho Tutelar. E na época a dona Ana Emília me procurou, porque a FASC é a instituição mais linda de todas que eu já trabalhei. E
que estavam querendo, vinha toda aquela onda, acho que todos os senhores sabem, a FASC não pode existir, os alunos têm que passar para a prefeitura, e ela me chamou desesperada porque eu trabalhava nessa área, em todos os municípios, e ela ficou sabendo, na área do Fundeb, e eu vim e mostrei para ela que não, que havia o Fundeb, que as crianças da FASC não dão prejuízo para o município, o Arleu sabe disso, ele trabalhou na finança. O FNDE cadastra as crianças da FASC igual às do município, e esse recurso vem em forma do Fundeb. E então, na época, aí começou novamente esse movimento. Tem a FASC, ela tem um problema que ela lutava muito com, eu não sei se é ciúmes na área da assistência social, em que achavam que ela não podia oferecer educação. Qualquer instituição privada pode oferecer educação, se não cobrar nada dos pais, fizer o censo corretamente, optar aí que vem por fazer um convênio ou com o Estado, podia ser com o Estado, ou com o município, os recursos do Fundeb vêm igual quantidade, assim como a merenda escolar, que na época era 0,40 centavos per capita criança de creche 0 a 3 e 60 centavos, não sei se hoje é isso, criança de pré-escola, mas vem rigorosamente igual para todos os municípios, inclusive municípios como Passo de Torres, todos os municípios da REC recebiam menos Fundeb do que a FASC, que nenhum município tem 5.000 crianças. Com certeza, esses municípios, o per capita deles, crianças, é bem menor do que a FASC. Então, por isso que eu acho a FASC uma instituição maravilhosa. Aí a dona Raquel me chamou, eu fiz o primeiro convênio e estruturei o início do Fundeb. No último ano do governo da dona Raquel, eu fazia alguns serviços esporádicos, que eu não podia trabalhar, que eu tinha compromisso com outras prefeituras. Em março de 2009, eu fui chamada pela presidente da época, dona Adriana, que foi um prazer enorme trabalhar com ela, e ela me convidou para prestar assessoria jurídica e educacional para a FASC, e ali eu fiquei até dezembro de 2016, quando estou tentando transferir domicílio. Mas quem bebe dessa água do carvão é difícil de se desvencilhar. Vim hoje aqui com o maior prazer, sem nenhum problema. Eu amo essa cidade, e o que vocês precisarem de mim, pode contar em qualquer horário, em qualquer que eu faço questão de vir, porque a FASC merece, e eu devo a Criciúma. Eu amo Criciúma de coração, e Camboriú, lógico, de nascimento, que lá tem as minhas raízes. Obrigada. Só uma correção, doutora Letícia, eu não trabalhei na finança da FASC. Não, da prefeitura? Não, também não, eu era o secretário de governo. A Secretaria da Fazenda é outra situação. Então tá, bem chique. Obrigado. Com a palavra os vereadores, com a palavra o vereador Paiol. Quero primeiro agradecer pela sua presença aqui, doutora Letícia, né? Eu acho que pela experiência tem muito a contribuir com a gente, né? Eu queria dirigir uma pergunta, e todos sabem o porquê a gente abriu a CI da FASC, devido a alguns montantes de desvio de carne, e aí eu gostaria de saber, até para mim continuar com a minha pergunta, se você tinha algum conhecimento desse contrato da carne, que era um contrato e que foi especificado pelo ofício lido então pelo nosso secretário, um contrato que até R$30 mil era feito direto com a nutricionista, ou seja, a nutricionista que fazia o contrato ali da carne, e esse contrato, pelo que a gente nos foi passado aqui, era verbalmente, não era contrato assinado, era verbalmente. Se você tinha algum conhecimento nesse período que você passou, claro que o período que você passou foi mais em outra área, né? Mas nessa área, se você tinha algum conhecimento disso. Não.
Primeiro, na gestão anterior, eu vou citar o nome das presidentes, porque eram as presidentes. Na gestão da dona Adriana, eu trabalhava na consultoria jurídica do DI, porque a coordenadora era a Bebel, as duas dividiram a FASC, onde uma cuidava de um serviço, a FASC oferece 7 serviços, né? Sendo que 3 deles com convênios, com recursos provenientes do governo federal, per capita, cabeça, na educação infantil criança, no idoso e no 6 a 17 por criança atendida nesse serviço. Esses 3 convênios, eles vêm determinado no convênio que você pode ou não pode gastar. E 2 convênios, que é o da assistência social e o de administrativo, que mantém a administração da FASC e a assistência social, todos os serviços como ginástica nos bairros, clube de mães. São os 2 serviços que a FASC presta, que não recebem recursos federais. São serviços criados aqui, eu acho. No governo da dona Adriana, eu conhecia, sim, o fornecimento de carne, porque eu era do DI, e nos cabia, não a compra, eu não sei de onde vinha, não, mas a recepção, o cuidado e a fiscalização era conosco, com uma grande nutricionista, que era a Raquel Fontana. Ela tinha um cuidado e um zelo, ela vinha de gestões anteriores. Aliás, o DI ele ficou todo de gestões desde a dona Ana Emília, o pessoal que lá trabalhava, da gestão, a Raquel, quase todo o pessoal que tinha ali vinha de gestões anteriores. Ela tinha uma planilha e um cuidado enorme, que eu digo para os senhores, quando eu li isso da carne, eu fiquei triste, lamento muito, não acredito nesse desvio, eu não consigo ver no tempo que eu geria a FASC, tanto na educação infantil, quanto como diretora executiva, que algum funcionário pudesse desviar um frango, quanto mais 13 toneladas de carne. Se vocês quiserem entender como é que era o fluxo, não tem problema nenhum, eu explico. Da dona Adriana, a Raquel, ela ia diariamente, ela trabalhava sozinha por um período. Depois veio de um serviço da FASC, a Bruna Renzen, as duas eram nutricionistas, elas não se podiam comprar. Como é que eram as compras na FASC? Qual era o nosso layout, o nosso organograma? A presidente era ordenadora da despesa, só ela pagava. Só ela tinha acesso à senha dos pagamentos online e só ela assinava o cheque. Acho que na época da dona Adriana também era assim, não vou precisar, porque eu não era diretora executiva na época. Eu tinha um setor de compra que não comprava sozinho, nunca comprou sozinho. Ele certificava as notas, esse setor, e fiscalizava lá na base o recebimento. Nós tínhamos, eu como diretora executiva, fiscalizava mês a mês, até eu trouxe aqui para os senhores, depois se interessar, todo centavo, cada centavo que a FASC recebeu durante os 4 anos que eu estive na gestão executiva. Trouxe cada um. E só pude salvar isso, que na mudança eu tinha alguma coisa, mas esse aqui é porque eu havia publicado numa página, consegui recuperar. É público, é cada centavo de cada convênio recebido pela FASC. Isso aqui vocês podem confrontar com o setor de contabilidade, com o setor de auditoria, e os gastos eu também tinha. Só que era uma planilha enorme e sumiu, não foi salvo na nuvem, mas lá na FASC, embaixo, no prédio embaixo, nós criamos uma sala que chama Arquivo Morto, que toda a prestação de contas, todo e qualquer dado foi deixado lá, inclusive quando a gente fez a transição com o Adriano, eu e a Bebel, uma mesa enorme, eu deixei todos os relatórios de cada serviço, com gasto, despesa, e um prêmio que a gente tinha, que foi a informática que a gente conseguiu, deixamos tudo numa mesa, ele recebeu e ele deve ter mandado para o Arquivo Morto. Tem lá qualquer coisa que vocês precisarem, eu tenho certeza que se encontra no Arquivo Morto, deverá se encontrar, pelo menos eu acho que sim. Então, como é que a Raquel fiscalizava? A carne sempre foi entregue por uma empresa, que era o Barzan, que trazia, não sei se ele é o proprietário, era o mesmo que entregava para a merenda escolar da prefeitura, cujo qual nós também continuamos comprando dele.
correto? Como é que era feito? É muito difícil, a FASC, ela só sofre em não poder comprar o mais barato por problema de logística. Você compraria carne muito mais barato, mas não tem logística de entrega, sai mais caro. Por exemplo, você chama o bistec, entrega carne, entrega. O preço, a gente levantava preço. É mais barato, mas tem que entregar na linha anta do Verdinho. Em todos os bairros, a gente tem que ir na linha anta entregar 1 quilo de carne. Isso não é... Então, nós só conseguimos manter com entregas diretas, são serviços que têm um contrato simples, sim, era a carne, a verdura, que era o ferrinho, os produtos de limpeza, que é o seu Lost, não sei se é ele até hoje, ele vinha desde o governo da dona Raquel, porque eles tinham a logística da entrega. Talvez você consiga mais barato, mas você não consegue pela logística da entrega. São 32 CIs, onde tu tem que levar 1 litro de álcool não compensa o preço. Então, esses já tinham logísticas anteriores e a gente aproveitou os mesmos fornecedores. Ferro com a verdura, o Bazan, que vendia para a merenda do município, agora eu vou, na época eu era diretora executiva. Chamamos ele. Como é que nós comprávamos na FASC, então? Eu era diretora executiva, eu pegava esses convênios aqui mês a mês. Vocês vão olhar o valor. Na educação, o Arleu sabe o sofrimento, que ele muito me ouviu de chorar. 80% é folha. Desses 80% que sobra, da educação, eu tenho certeza que na época eu fazia o cálculo, era 89,9% era folha. Depois vinha encargos sociais. Então você diz, só a folha do DI era 1.200.000 na nossa época, hoje eu não sei. Depois vem encargos sociais, fundo de garantia. A FASC tem um sofrimento mensal, que é o tal das ações judiciais. Ação de 10 anos que rebenta no teu ações trabalhistas. Aí eles pegam, bloqueiam o dinheiro. Então, como é que eu fazia? Todo mês, eu pegava todos os convênios, em cada serviço tinha um coordenador, tinha a advogada, os 2 meninos da compra, um levantava preço, outro certificava a nota. Na alimentação, a nutricionista, vamos citar. Sentávamos esse grupo e chamávamos o fornecedor, que fosse o mais barato, ficava. Aí depois, as creches é quem mandava. A Raquel criou uma planilha, a Raquel Fontana, que ela era tão fenomenal, essa planilha, que a gente tinha conhecimento na FASC, qual a região comia mais feijão, menos carne, para não haver desperdício. Por exemplo, existem regiões onde as crianças comem mais feijão com arroz, menos carne, mais ovo. Outra região, o centro, por exemplo, eles não gostavam de ovo. Então, a gente já tinha... As diretoras faziam o pedido do mês, ela botava na planilha, essa planilha vinha para a minha mesa, eu olhava se não havia exagero, por isso que eu tenho fama de ruim. Uma vez uma pediu 100 sacos de lixo, aí eu riscava, eu digo, não, 100 sacos de lixo, só se ela... Eu calculava, vai botar tantos lixo por dia, mandava rever, aí sim, ia online para os fornecedores, tanto da carne quanto do leite, os que recebiam direto. Do produto de limpeza, leite, carne, produto de limpeza e verduras. Mandava online e eles faziam a entrega. A diretora tinha que pesar, a Raquel exigiu balança, ela pesava os que tinham balanços maiores, era mais interessante. Certificava que recebeu, mandava um memorando para o menino da... A Raquel e a Bruna, nós não queríamos ninguém trabalhando sentado no DI, ali não precisa profissional, o profissional tem que estar na base. Elas olhavam estoque, fiscalizavam, para ver se pediram, sem olhar se tinha, para não apodrecer, e eles entregavam, mandavam a nota final do mês, essa nota, o menino do setor de compra certificava, vinha para a minha mesa, eu comparava com o que foi pedido, assinava e mandava para o financeiro fazer o cheque e a Bebel pagar. Ela só assinava o cheque se tivesse a certificação do menino da compra e a minha assinatura para ver se conferia mesmo se foi aquilo que foi. Outras compras além da carne, obras, por exemplo, obras. Final do mês sobrou tanto que dá porque o convênio ele vem em capital e custeio.
sobrou 100 mil reais nesse programa aqui. O que tu quer de obra? Mas eu exigia que viesse para a nossa mesa um cálculo. Tem que tomar muito cuidado em reforma e ampliação de creche, porque a população está ficando mais velha e você não pode usar recurso público, cujo per capita feito não dê uma base que você tenha criança naquele local por mais de 5 anos. É o que a lei determina, que se faça uma projeção de ou o número de crianças que tem no bairro que cresça, senão você está desperdiçando recurso público, é que acontece no Brasil. E nós tivemos uma experiência dessa, em que, quando a gente viu o verdinho, tinha uma escola da prefeitura ao lado, havia uma creche também da FASC ao lado. Por que investir nessa creche? Ou a prefeitura toma, isso ocorre muito nos bairros. Bem, sentávamos com o coordenador para toda compra grande, ou toda compra, a equipe era o coordenador, eu, a Bebel, o menino da compra e o jurídico, se precisasse contrato. Dali a gente fechava e mandava, se tivesse contrato, ia para o jurídico fazer. Só que, há 2 anos, antes de terminar a nossa gestão, eu sou muito chata, comecei a fiscalizar o FNDE e vi que na nossa merenda escolar, porque a prefeitura vem recursos do Fundeb para conta da prefeitura, mas ela não manda recursos do Fundeb para a FASC, ela manda, que é o correto, é legal, não tem nada de desvio, dos 25%. Por quê? É mais fácil de prestar a conta e porque a prefeitura também tinha uma conta funcional muito inchada que talvez ocupasse todo o Fundeb. E a Bebel foi a Brasília e viu lá que na merenda escolar havia um erro que nós corrigimos. E fizemos um cálculo que dentro da nossa merenda também comportava carne. Então nós não compramos carne nos 2 últimos anos, os 3 últimos anos, eu acho. Não tenho certeza, tá? Eu não vou afirmar. Aí a carne vinha também da merenda escolar e começamos a exigir da merenda escolar o valor exato que a FASC tinha direito. E nós não compramos mais gêneros alimentícios, porque a própria merenda escolar que era fornecida, a SAT, que parece que recebe, a merenda escolar era a SAT, que nós e o Abadeus, se eu não me engano, que eram as entidades filantrópicas que podiam, a SAT por um programa, não é a SAT inteira, tá? Era um projeto que eles tinham lá que cabia merenda. Então a carne era entregue pelo senhor Barzan, nós pesávamos sim, mesmo a da merenda, quando comprávamos e depois quando... E a diretora, carne, nós nunca botamos num carro, por isso que eu não acredito no desvio. É proibido pela vigilância sanitária. Nenhum carro particular pode transportar carne para as creches. Por que que o Barzan sempre quem entregava para a prefeitura, para nós? Porque ele tinha carro frigorífico. Eu não sei se ele era o dono da empresa ou era apenas transportador, tá? Mas ele tem a logística e o carro frigorífico não tem como passar para outro. Porque você não vende 1 quilo de carne para entregar no verdinho e 2 na linha anta. Certo? Então, assim, ó, a carne vinha pela prefeitura, merenda escolar, nós prestávamos conta. E tudo isso a gente fazia numa planilha. Até que começamos a observar, há 3 anos atrás, eu digo 3 anos da gestão, tá? A gente procurou informatizar, que o mundo é tão informatizado. Aí, a Bebel foi na Caixa Econômica e ganhou para cada creche um computador. Porque antes não era... Tudo isso era feito à mão, essas planilhas, para saber a criança que comia tanto lá, que comia aqui. E fizemos um levantamento, eu vou citar nome porque é verdadeiro, a pasta está lá na FASC também, eu fiz questão de deixar no arquivo morto. Fizemos um levantamento de alguma empresa que informatizasse a FASC. Em controle de materiais, em controle de tudo, porque a folha ela já ela é informatizada pela domínio, essa não tem problema, mas era todo o resto, o dinheiro, o gasto, eu fazia na mão, às vezes passava tarde fazendo planilhas para poder conferir cada convênio. E a Beta Sistema prestava serviço para a prefeitura, nos ofereceu por causa do Fundeb, nós queríamos pelo menos o censo, era feito à mão, gente, censo de 5 mil crianças.
E em 2012 eu quase apanhei, não sei se o Arleu lembra disso, porque houve um erro que não foi erro da FASC, não foi erro da prefeitura, foi erro do FNDE. Quando o Lapagesse pegou fogo, ele constava na planilha do FNDE como não ativo. E a gente fez o censo e não viu que no FNDE ele constava como não ativo. Em 2012, a gente teve uma perda de R$ 2.593, até lembro desse valor, saiu em jornal, tudo, por erro no preenchimento do Fundeb, que não foi erro de funcionário nenhum. Aí procuramos deputado, senador para corrigir isso, mas o censo é assim, gente, rigoroso. Ele é feito em março, em abril ele é publicado, mês de maio você tem um mês para corrigir. Se não corrigir, acabou para o ano seguinte, que ele é feito de um ano para o outro, você não recebe aquele dinheiro. Enfim, nós não recebemos realmente esse recurso. Está em processo lá no Senado, não sei se um dia a FASC vai reaver. Então a gente procurou alguém e a Beta Sistema nos mandou uma proposta, foi a única empresa que disse que tinha condições de fazer um programa que conciliasse o censo. E ela mandou uma proposta de 14.400 e uns quebrados para nós por mês, inviabilizado, nós não tínhamos dinheiro para pagar isso mensal. Aí apareceram 2 meninos que a gente não conhecia, na minha sala, pedindo para falar com a presidente. Eu perguntei sobre o que, ele disse que tinha uma proposta, que eles criaram um programa que fechava com o Fundeb. Esse menino, essa empresa chamava-se Expertise, e a gente contratou por 2.500 e não sei quanto. 14 mil, disse, Bebel, nem que a gente pague do bolso, se contratar essa empresa e não der certo, mas de 14 mil para 2, a gente fez um contrato com eles. Eles fizeram um sistema para a FASC, que foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando chega em maio, tu só aperta o botão e transfere todos os dados. Aí o idoso começou a ficar com inveja, porque elas também tinham o censo, as crianças e adolescentes, enfim. Aí eles foram fazendo programas também para eles, e nós aditivávamos. Até que o último programa, quem pediu foram as duas, que não era mais a Raquel, era a Bruna e a Renata, que estavam com dificuldade nas planilhas, que a Raquel criou, era difícil mesmo. E eles criaram um programa, por isso que eu entrei aí, em que eu apertava um botão na minha sala, eu sou ruim em informática, mas eu sabia o estoque de cada creche. Se as diretoras pedissem a mais, eu cortava, que eu sabia que elas tinham estoque. Esse programa chamava-se Expertise. Eu deixei o número, o contato deles, nós não cortamos nenhum programa. Agora, eles, a empresa, eles devem ter deixado de funcionar. Não sei se funciona até hoje, mas foi maravilhoso, porque esse programa... E no final de 4 anos, que eles começaram a trabalhar conosco com 3 anos, o preço deles estava em 10 mil, muito fora do que a Beta Sistema cobrava para apenas o Fundeb, 14 mil reais. Então, gente, por isso que o desvio da carne, eu não consigo, na minha cabeça, ele não entra. As diretoras são rigorosas, elas não podiam passar 1 quilo de açúcar para outra creche, sem que viesse um memorando para a FASC, porque às vezes ocorre, está no metade do mês, pediu um erro, ela tinha que mandar um memorando, esse memorando vir para as 2 nutricionistas, as 2 nutricionistas, elas sempre trabalhavam em 2, elas iam até a mim, eu também dava visto no memorando, ai que sátana, mas eu também dava visto no memorando. E elas podiam trocar carne, nunca. Houve devolução de carne, que veio carne ruim, mas era para a própria empresa. Agora, terceiro, nutricionista nunca comprou, nutricionista nunca transportou. Não é esse o papel da nutricionista, é rever cardápio, ver estoque, visualizar a higienização. Isso, e as diretoras, a maioria permanece a mesma, elas eram tão rigorosas quanto.
Então, eu estranho esse desvio aí, tá? Só por isso. Obrigado. Então, só para mim concluir na pergunta ali, então, basicamente, para que fique bem claro, enquanto você estava lá, diretora, a nutricionista não negociava compra de carne. Nunca. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Colombo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu só, você falou que você ficou na FASC de 2009 até o final de 2016, perfeito? Então, evidentemente, acredito que você não acompanhou a transformação da FASC em OS a partir de 2017. Não, Essa seria, não acompanhou, né? não. Nesse período de 2009 a 2016, existia algum tipo de aquisição ou de serviços, ou de mão de obra, ou de insumos pela FASC, mesmo sendo uma associação, havia algum tipo de licitação? Porque quando se fala em convênio, o convênio, você pode, ou um contrato de compra e venda, você pode firmar com quem você quiser. Sim, sim. Mas existia algum limite que não necessitava de fazer consulta de preços? E se nas maiores obras, que seriam construções, ampliações, se existia algum tipo de licitação ou algum tipo de tomada de preço interno? Essa seria uma pergunta. A segunda, o controle interno, né, só para confirmar isso, existia de fato e de direito? E a última pergunta que eu teria, a partir do ano de 2017, mesmo como uma apaixonada pela FASC, você acompanhou alguma coisa a partir de janeiro de 2017? Obrigado. Bem, vamos à primeira pergunta. A FASC era uma organização social, mas eu sempre falei em todo lugar que eu ia que eu considerava a FASC uma OCIP. Por quê? Ela era uma organização não governamental, privada, né? Mas que trabalhava 100% com recursos públicos. Então, ela se configurava mais como uma OCIP. Organização social e organização não governamental, para mim, não tem lá grandes diferenças. O trabalho é o mesmo, ela é privada. Então, sendo uma instituição privada que trabalha com recurso público, ela não faz licitação. A lei, não é que a lei nem permite que seja feita licitação. Pode até alguém arguir juridicamente como licitação. Agora, nós tínhamos uma equipe que fazia levantamento de preços, quando era uma obra, alguma coisa. Nesse preço também iam as especificações. Então, tem empresa que não se interessava. Era difícil apresentar muita gente, tá, Júlio? Não pensa que a corrida era enorme. 2, controle interno nós tínhamos dessa forma que eu falei, né? Por mim, havia também, não sei se tem hoje, um controle interno que uma vez por mês ele faz dentro da FASC trabalha a contabilidade. 2, essa contabilidade todo mês chamava a equipe, que eu considerava quem comprava era a presidente, as coordenadoras de cada serviço e os dois funcionários da compra. Ela chamava e mostrava, ó, gastaram muito aqui, gastaram muito ali. Tinha mês que não tinha nem dinheiro para gastar, que a folha foi toda. Na época que veio aquela ganho de causa do Zé Agente, aquilo ali acabou conosco, porque tinha que pagar todo o dinheiro da FASC, foi para pagar aquela diferença, que era uma ação de 2.000 e não sei quantos. Então, assim, ó, esse controle era feito dessa forma. Além disso, existia auditoria da Miller, que qualquer coisinha errada eles deixavam. E havia uma auditora que, para mim, não tinha auditora que mais pegava no pé da gente. Vou citar o nome, porque estou a elogiando. Ela que cuida de todos os convênios da prefeitura, DAI. Se eu pagasse R$10 de um convênio no outro, ela já mandava de volta.
ela cuidava rigorosamente das notas. Aquela menina, ela não passa nada. Ela trabalha com o Chico Moreno, tem 2 Chico lá, dentro da contabilidade. Como é que nós entregávamos as prestações de conta? Todo mês, 4 diretos para a DAE e 1 na assistência social, porque era o convênio da assistência social, e vinha recurso público, eles tinham que conferir. Era dessa forma. Com a palavra, vereador Júlio Colombo. Só para concluir a minha pergunta, nesse período de 2009 a 2016, sendo a maior parte dos recursos advinda do município de Criciúma, vocês prestavam alguma conta para o município cobrava alguma conta de vocês ou não? Nossa senhora, eu não estou dizendo que a DAE, eu ia na prefeitura todo mês, é prestação de conta rigorosa. Quem é DAE e onde ela trabalha? É uma funcionária do setor de compras que é responsável pelos convênios, ela coordenava os convênios, as prestações de conta do convênio. Sim, a prestação de conta é rigorosíssima. Ela é feita pela FASC, vou dizer era, porque eu não estou mais lá para afinar, mas acredito que continue, porque sempre foi rigorosamente as notas certificadas, a nota não podia ter rasura, as notas eram toda a prestação de conta em 2 vias, onde ela dava recebimento numa, vinha de volta para o nosso arquivo morto, e prestações de conta pública, como se faz com recurso público na prefeitura. Mais algum vereador, vereadora? Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, a pergunta é a respeito, segundo vários depoimentos aqui, que era um procedimento de muito tempo, e a senhora está desde 2009 lá, que até R$30 mil era feito 2 orçamentos e contratava essa empresa, esse profissional, sem contrato. Esse era um procedimento normal lá na FASC? Olha, eu desconheço isso até 30 mil, para mim é novidade, tá? A FASC, contratos de obras, contratos de grandes compras, aquisição de materiais, eram feitos contratos. Esses contratos pelo jurídico, esses fornecimentos de merenda não, porque a merenda vem pelo município, nós não fazíamos. E a gente levou sorte, eu não sei se é sorte, porque durante o período que eu estive na direção executiva, acho que também na época que eu era do DI, porque eu via receber, existia um projeto federal que nos beneficiou, que se chamava CONAB. E eles entregavam muitas frutas e verduras, isso aí salvava muito a situação da FASC na compra de alimentação. A gente recebia merenda, prestava conta como merenda, que também vinha da Secretaria. Aí a prestação de contas era na Secretaria da Educação do município. E como é que essa merenda vinha? Diante daquela planilha que eu falei, depois de assinar de pedido, a Bruna e a Renata iam até a central da merenda, entregavam essa planilha, a merenda do município é quem distribuía para nós, graças a Deus, né? Eles tinham essa logística, porque entregavam nas escolas do município e vinha carne, todo o produto, inclusive frutas e verduras, nós ganhávamos da CONAB. Um grande período. Depois comprávamos do ferro, que vinha há anos já com a FASC, e não existia estipulado assim tal valor, mesmo porque ela é uma instituição privada, não existe isso de ter que fazer licitação. Existe, por questão de consciência e de responsabilidade do dinheiro público, de você levantar preço, mas nem sempre você pode comprar o menor preço, tem que tomar cuidado com isso, porque antes do preço vem a logística da entrega. São 32 CI, quem é que vai vender laranja para levar do verdinho Por isso que o ferro permanece até hoje, acho que ele vem de gestões e é maravilhosa a entrega dele. Doutora Letícia, eu vou só tornar a falar. Então, a senhora desconhece essa informação que desse valor até R$30 mil era feito apenas orçamento, 2 orçamentos, é lógico, escolhi o melhor preço. Levantávamos preço. Só a diferença é que não tinha um contrato
escrito, ou seja, não era feito um contrato. Era contratada a empresa verbalmente. Independente de valor, quando essa equipe sentava, que batiam... Por exemplo, nós vamos comprar tecido por Clube de Mães. Aí chamamos os caras que ofereciam. Aí veio um cara que disse, eu ofereço tecido. Nas lojas aqui eles não tinham... É quanto? É 30 mil, é 10 mil. Nós fazíamos contrato. Quando... é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, vou comprar os meninos da informática. Pode ir lá que tem o contrato. Era 2.500 por mês. Por isso que eu desconheço 30 mil. Entendeu? Agora, eu não lembro, sinceramente eu não lembro, se da verdura, leite, frutas a gente fez, porque eles vinham oferecendo há anos, eu não lembro. Da carne, quando compramos com o Bazan, tinha contrato. Independente de ser 10, 15 mil. Porque a carne, por mês, na minha época, não chegava a 30 mil. Leite e verduras era 20 e pouco. Era leite e queijo, 10, era nesse valor. Tá? Era o que eu lembro. Materiais de limpeza, que é o seu Lost, que entrega, não sei se é ele, era anos. Ele já tinha um vínculo com a FASC, que os contratos eram só aditivados ou renovados. Agora, com 30 mil obrigado a fazer, isso não existe, nem é amparado por lei. A lei não diz isso, é uma entidade privada. Ela não tem, ela trabalha, tanto é que o Fundeb, a prefeitura, inteligentemente, prefere mandar do 25 ou 32, que a prefeitura tem de responsabilidade na educação, porque se ela mandar para a FASC e não houver, porque é muito rigoroso o dinheiro público do Fundeb, tinha que ter plano de carro, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, é mais fácil ela se garantir na certeza da prestação de contas do Fundeb mandando dos 25, que é corretíssimo, desde que mandasse o valor que está lá no FNDE, valor que a FASC recebe do idoso, da criança e adolescente, e da educação infantil, não precisa nem mostrar para a planilha. Você tem público no FNDE. Eu acompanho até hoje, pelas consultorias que eu dei nas prefeituras, eu vejo e olho se elas estão corretas, para ligar. E está lá, valor per capita aluno por creche vem. Está o valor que cada criança recebe e da merenda também, na planilha do FNDE. Com a palavra mais algum vereador? Eu. Vereador Toninho, com a palavra. Doutora Letícia, bom ver a senhora novamente. Ai, que bom. Eu gostaria de ver com você, saindo dos insumos das merendas escolar, com referência à parte de construção civil. Era feita licitação, por exemplo, a construção de uma escola, coisa parecida? Não. Era feito tomada de preço e vinha já da gestão da Adriana, o Gava, onde ele fazia umas construções perfeitas, porque também não adianta você se aventurar em quem vai lá oferecer o preço mais barato e depois ter que refazer. Então, e esse moço trabalhou conosco com contrato, levantamos, ele fazia o melhor preço, chamamos 2 ou 3, um não teve interesse, e ele que trabalhou conosco quase toda a gestão. O Giovanni Gava, não sei se é ele ainda que constrói, ele construía na gestão anterior e continuou conosco construindo também. Era correto, responsável, entregava as obras dentro daquilo que a gente ia verificar. Agora, o grupo, ele tinha que vir no grupo, mostrar preço por preço, desenhar o que ele ia fazer, aí ia com o jurídico fazer contrato, assim eram as nossas obras de reforma. Mas sempre conosco, só quem trabalhou foi o Giovanni Gava. E teve um outro que ele não pôde fazer, alguém lá do... Eu não sei os nomes dos bairros, lá do bairro do... Não sei se é Voz ou Cris, não. Um clube de mães lá que ele não pôde fazer, foi um rapaz novo que fez, mas que não fez igual o do Giovanni, a gente nem... Laranjinha, não foi nem escola, foi um centro de convivência. Os outros foram todos os Giovanni Gava. Tem contrato, tá levantado o preço, ele tinha que sentar com todo esse grupo, explicar o que ia fazer, cor, nos mínimos detalhes. Isso era feito. Mas licitação, não. Com a palavra, vereador Aldinei. Boa tarde mais uma vez, doutora Boa tarde. Letícia.
Eu só peço perdão, como eu tive que sair no momento que a senhora iniciou a sua fala, sua apresentação, então não quero ser redundante, mas vou perguntar algumas coisas novamente. A senhora então trabalhou na FASC no período de 2009 a 2016? De março de 2009 a 31 de dezembro de 2016. Tá. Quais foram os cargos que a senhora ocupou dentro da FASC nesse período? Bem, na época, quer dizer, para a dona Raquel eu não era funcionária da FASC, eu não tinha carteira, mas eu fiz alguns convênios do Fundeb e orientação do Fundeb, no último ano de gestão dela, ou seja, 2008. Em 2009 eu entrei como assessora jurídica educacional para ajudar nessa história de Fundeb, convênios. E aí houve um problema de gestão lá no DI. A Adriana ficou com a coordenação de todos os outros serviços e a Bebel com a coordenação do DI. Eu lá estava dando assessoria, fiquei durante toda a gestão. E depois a Maria Helena assumiu, me convidou para ser diretora executiva pelo conhecimento que eu tinha nessa... Porque o carro-chefe da FASC mesmo, forte, é a educação infantil, né? Aí ela me convidou, eu aceitei, a Bebel assumiu, ratificou a minha permanência e eu fiquei até dezembro de 2016. Tá. Nesse período, doutora Letícia, eu vou aqui reforçar novamente, a gente tem falado muito, os colegas vereadores, acerca da questão de contratos, compras e contratos feitos pela FASC. Então, as compras, elas eram feitas de forma... apresentado apenas, buscado 2 ou 3 orçamentos e eram feitas as compras, dessa forma? Sim, levantamento de... Se compra muito pouco na FASC, tá? Por quê? Porque esse serviço que eu disse de entrega de merenda escolar, que deve estar até hoje, toda a alimentação da FASC, que eu saiba, vem da prefeitura via merenda escolar. Materiais de consumo, já tem o seu LOS, que ele tem um contrato, um vínculo permanente com a FASC de entrega de materiais e produtos de limpeza, que mantém. A mesma coisa frutas e verduras, que é o que se compra, que continua o ferro. E leite também é um senhor lá do Verdinho, que ele entrega há anos na FASC. Então, esse serviço a gente manteve. Um é 10 mil por mês, o outro é 17, nada que ultrapasse grandes porções. Mas, se eu não me engano, eu tinha um contrato simples. Se não escrito, que eu não posso dar até mais verbal, tinha. Tá? Ele vinha nesse grupo dizer como, quando entregar, e o acompanhamento era feito nas planilhas que eu citei anteriormente. Dessas compras, doutora, então, nem todas elas tinham contratos. A senhora pode posicionar a gente naquilo que... esse tipo de compra não havia contrato, esse tipo de compra... Quais eram as exceções, por exemplo, de não se fazer contrato, ou o contrário, as exceções eram o contrato, por exemplo? Toda compra a casa do condomínio fornecia material ali para a FASC, para o material de expediente. Não tinha contrato. O contrato é um contrato de compra e venda, que é um contrato verbal, correto? Tinha contrato, qualquer obra, qualquer ampliação, qualquer serviço como 2.500, nós fizemos contrato. Por quê? Porque tratava de uma prestação de serviço. Que mais? Internet, tudo isso aí tem contrato. Energia elétrica é o maior gasto da FASC, vai quase todo o dinheiro, que é de arrepiar o cabelo, era pago com a Celeste, Casan, Celeste, encargos sociais, folha de pagamento, tinha um contrato com a Domínio, que tem contrato escrito, que ele faz a folha de pagamento. Vamos comprar móveis, aí sim, contrato, mobílias, materiais permanentes, sim, aí eram feitos contratos. Era a menina do jurídico quem coordenava esses contratos. Na época da senhora como diretora executiva, todo o recurso da FASC era originário de recurso público? Ou tinha algum outro recurso? Não, a FASC ela tem as fontes de recursos da FASC. A maior fonte da FASC é o Fundeb, que é a educação, correto? Tá aí, eu entreguei para cada um de vocês o que nós recebemos, é mais ou menos o que recebi anos anteriores e tudo mais. A FASC tem, vou citar coisa banal, por exemplo, as diretoras cobram dos pais uma ajuda de curso. É dinheiro dado pela comunidade, tem que ser fiscalizado. Como é que nós fiscalizávamos esse dinheiro? Elas eram obrigadas a fazer um livro caixa.
juntar todas as notas e uma vez por mês trazer na coordenação do DI, para elas olharem, assinarem, levar de volta. É um recurso pequeno que entra, mas entra. Qual é outro recurso que entra na FASC? Central Funerária. Quando eu entrei ali, eles entregavam dinheiro para o funcionário. Aí a Bebel, eu e a Bebel fomos fazer uma visita, a Bebel veio aqui e disse, na época de hoje, em dinheiro, o que é o dinheiro que entrega? Por exemplo, uma família ganhou aquilo lá é a pior administração da FASC para mim, o que mais me doía é a tal da Central Funerária. A família ganhou o caixão, mas não estava dentro dos requisitos. Aí a família devolve os R$40. Algumas funerárias descobriram isso, o que elas faziam? Elas forneciam e elas pagavam esse dinheiro. Aí era depositado, mas é tão pouquinho que entra por mês, acho que não chega a R$4.000 por mês, mas mesmo assim nós exigíamos do coordenador, prestação de contas, pregar lá, publicar. No que era utilizado esse dinheiro? Para manter o serviço lá, água, luz, telefone, água mineral, essas coisas aí ajudava, porque funcionários é fácil pagar. E tem o Parque das Nações, que tem um barzinho lá dentro, e mais o trem. Quando o trem é cobrado, esse dinheiro era da FASC, não sei se ainda é, tá? Como é que era a prestação de contas? Também tinha um coordenador que tinha que fazer a prestaçãozinha de contas, trazer ali para nós assinar. Mas aquele bar, ele mal se mantém, porque tu compra só coisinha para não deixar sem nada. Não é bar, como é uma quitandinha que vende chips. Comprou um carro cheio de picolé, acabou a luz de noite, que lá era uma praga, foi o carro do picolé, era despesa para pagar com o dinheiro do mês. Então não são dinheiros, mas mesmo assim, é dinheiro da comunidade. Nós exigimos prestação de contas em livro caixa. É o único recurso que eu sei que a FASC tem, tá? Ok, outra questão. No caso, as prestações de contas, só reforçando a pergunta dos colegas, as prestações de contas que a FASC fazia do recurso que recebia, ela recebeu algum recurso além do recurso municipal, algum recurso estadual, algum recurso federal nesse período que a senhora recebeu o recurso para fazer o JAST, porque a prefeitura não podia fazer o JAST, mas quem programou todo o JAST foi como é que se diz? A Fundação Municipal de Esportes. Veio, não lembro o valor, mas foi um valor também pequeno para gastar com todo o JAST, até nem deu, a prefeitura teve que arcar com algumas despesas, eles mandaram. Eu não vou falar valores porque eu posso estar equivocada, mas essa prestação de contas foi feita por nós, assinada, mandada para a fundação levou para a FEISporte, que eu saiba, deixa eu ver, do tempo que eu estava lá, foi esse recurso do JAST. Que foi recurso estadual, no caso? Sim, e recebeu recurso estadual uma época que não podia pagar a folha, não tinha dinheiro para a prefeitura pagar para a folha, e eles conseguiram esse pagamento da folha integralmente para a folha via convênio do Estado e Prefeitura. E a senhora lembra o período desse? Não lembro, mas veio integralmente para a Prefeitura e cobriu a folha. E aí, essas prestações de contas, de todo esse recurso recebido, tanto municipal, estadual ou federal, eram feitas, apresentadas simplesmente notas fiscais? Como se dá essa prestação de conta? Por lei, nenhuma entidade privada recebe recurso direto, nem do Estado, nem do governo federal. Ponto. Para nós, todo o recurso vinha da prefeitura e todo o recurso era prestado conta na forma de recurso público para a prefeitura. Porque nós não podíamos receber dinheiro direto. Mesmo esse da Fundação de Esportes veio via prefeitura. Nós não podemos receber... desculpa, nenhuma entidade privada recebe direto recursos públicos. Ela tem que ver sempre via município, né? Convênio com o município, isso? Sim, sim. Tá, e a prestação de contas, como que, assim, na prática mesmo, a prestação de contas é juntado notas fiscais, contratos? Esses contratos, por exemplo, essas compras sem contrato, é nota fiscal mesmo apresentada? Nota fiscal, certificada, recebimento. Nas notas fiscal era grampeado
o comprovante de recebimento da entidade que recebeu aquele serviço. Por exemplo, compramos 1000 camas para o CI, aquelas caminhas que a gente comprou num fornecedor de fora, custou X, 1000 é exagero, mas 200 que foi lá para Jéssica, vamos lá para Jéssica, 200 camas daquela. Anexo à nota fiscal, tinha que cair na minha mesa o comprovante da diretora que recebeu cada uma delas, se tinha defeito, trocado, tudo aquilo ali. Era certificado pelo setor de compras, vinha para minha mesa, eu autorizava o pagamento, eu também que autorizava a compra, mesmo que fosse um picolé, vinha para minha mesa, eu assinava, aí sim eu mandava para o financeiro, para a presidente e a menina do financeiro pagarem. Nada. Mais algum vereador queira fazer o uso da palavra? Doutora Letícia, só o governo do estado nunca repassou recurso direto para a FASC? Não pode vir a prefeitura, não é? De 2013 a 2016? Olha, nós recebemos esse dinheiro do estado, que eu disse que era da saúde do município, mas ele não pôde. O Colombo veio em Criciúma e disse que daria um recurso em público. Mas esse recurso ele não podia passar direto para a saúde. Aí como é que veio? Eu não tenho certeza se foi assim, tá, Leo? Tá, Nós falar aquilo que eu tenho certeza. A prefeitura pagou a nossa folha, esse recurso veio para a FAS, carimbado, via prefeitura, e a prefeitura pagou a nossa folha e deixou de passar um dinheiro que seria uma compensação. Não que a FAS recebesse dinheiro a mais, vê se tu me entende. Foi 600 e poucos mil. Acho que sim, não lembro. Que veio, era um dinheiro que a prefeitura ia ganhar na saúde, mas não podia ser via saúde. Esse dinheiro veio via a FASC do estado e a prefeitura tirou do convênio 600. Tanto é que nosso convênio tem 5 milhões a menos recebido. Esses 600 rendeu 5 milhões. Entendeu? Não, é que eu só queria saber se veio o recurso do estado para a FASC. Se a senhora não sabe responder, não lembra, não tem problema, depois eu vou fazer de forma regimental. Arleu, eu não lembro se foi direto na conta da FASC ou veio prefeitura e a prefeitura passou para a FASC. Mas eu lembro que esse dinheiro era uma dívida que tinha... Eu sei que no montante ficaria para a prefeitura, ele reduziria dos repasses. Tranquilo. Foi a única que eu lembro que houve. E esse do JAST, que o JAST ficou para a FASC fazer, não, Fundação Municipal de Esporte fazer, mas a FESPORT não podia passar direto para a prefeitura. A FESPORT, por ser uma fundação, ela só pôde passar para a FASC. Mas quem trabalhou esse dinheiro, mas exigimos nota fiscal, auditada, carimbada, tudo direitinho. Tá ok. Mais algum vereador que queira fazer o uso da palavra? Se não, deixo para a doutora Letícia as considerações finais, se assim achar necessário. Gente, eu agradeço, estou à disposição, amo a FASC, amo Criciúma, rezo que tudo dê certo. Eu conheço a Renata, ela trabalhou conosco, ela foi auxiliar ela entrou na FASC na época, estou falando a Renata que eu li o jornal, tá? Ela entrou na FASC como auxiliar administrativa em 2009, trabalhava como auxiliar. Depois ela se formou em nutrição, pedia muito uma chance, e a gente sempre promoveu os funcionários. A gente trouxe ela para o Lapagés, ela trabalhou muito tempo com a Márcia Peru, que ele no Lapagés, e trabalhou conosco com a Bruna, efetivou um trabalho legal dentro desses controles que a gente fazia, sem nenhuma resquício. Tá bom? Muito obrigada, me coloco à disposição. Se vocês precisarem, estou morando em Balneário e tenho que avisar com uma antecedênciazinha para dar tempo de deslocar, mas contem comigo sempre, tá? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Os trabalhos são suspensos por 2 minutos para fazer a despedida da convidada.
Reabertos os trabalhos, terminada a oitiva da depoente desta tarde, pergunto aos senhores vereadores e vereadora se querem fazer algum encaminhamento para os trabalhos da comissão. Eu quero fazer uma solicitação à FASC, que encaminhe o valor, e se é que teve, do convênio do governo do estado de 2013 a 2016 direto para a FASC ou via prefeitura. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima, no dia 16 de março, às 14 horas, no horário regimental. Boa tarde a todos.